Olá, seja bem-vindo! Hoje o nosso assunto é muito importante porque é sobre deficiência visual. Vocês sabiam que cerca de 30% das crianças que estão em idade escolar têm algum tipo de deficiência visual? É, isso mesmo. E entre nós, depois eu vou apresentar um por um para vocês, estão a direção, está a direção da escola, a Associação Escola Luiz Braille aqui de Pelotas, está a diretora, o presidente da associação, pedagogas, professoras, mas eu vou pedir, antes da gente começar a conversar com eles, para ser mostrada uma reportagem onde confirma o que o Ministério da Saúde e da Educação dizem, que foi esse dado de que 30% das crianças em idade escolar que estão em sala de aula sofrem algum tipo de problema visual. Diagnosticada com miopia, Emanuele, que faz o ensino fundamental, fala da dificuldade de enxergar sem os óculos. Eu não enxergo nada. Mesmo se a professora me colocar na frente. Aos 5 anos de idade, Ronaldo começou a apresentar problemas de atenção na escola e dificuldade para enxergar à distância. Hoje, com 10 anos, a miopia já não é mais barreira para o aprendizado. Eu não conseguia ver direito, aí eu ficava fechando o olho para olhar. Professora do ensino fundamental, Laina dá aulas para crianças entre 6 e 10 anos de idade e conta já ter detectado em sala de aula crianças com sintomas de problemas na visão. Teve um caso de um aluno na escola que apresentou esses sintomas e aí foi comunicado à família e foi constatado que ele vai haver necessidade do uso do óculos. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam que entre 3 e 10% das crianças com 7 e 10 anos precisam usar óculos. Miopia e astigmatismo são os problemas mais comuns nessa faixa etária. A gente teria 2 grupos grandes de sinais. Aquela criança que não está vendo e aí ela vai ter um melhor rendimento se ela sentar bem na frente da turma. Normalmente ela aperta um pouco o olho para tentar ver melhor, certo? Isso é a criança que não está vendo bem, por exemplo, o míope. Um outro lado seria aquela criança que até consegue ver bem, mas à custa de um esforço bastante acentuado para isso. O oftalmologista destaca ainda que mesmo as crianças muito pequenas precisam de acompanhamento médico. Nas primeiras horas de vida, é necessário a realização do teste do olhinho. Entre 6 meses e 1 ano, é preciso realizar um exame oftalmológico mais detalhado. Do 1º até o 4º ano de vida, é necessário acompanhamento anual. E a partir dos 5 anos de idade, deve-se fazer exames a cada 2 anos. A criança sempre chega tudo muito perto de si. Crianças de 5 anos ou 4 anos para frente, vamos dizer que 5, não teriam mais essa necessidade de chegar tudo tão próximo de si. Então, se ela tem esse comportamento, poderia ser um sinal de que tem algum grau. Agora, uma criança pequena, 2, 3 anos, o mundo de atenção da criança pequena é próximo. Então, quer dizer, se eu tenho um filho de 2 anos e tudo ele chega muito próximo para olhar, é do comportamento da criança dessa idade. Então, voltamos e vocês puderam ver nessa matéria as dificuldades que a criança tem e que muitas vezes os pais, acham que ela é preguiçosa, que ela conversa demais, e não, ela está dispersa, tanto que uma disse que não adianta colocá-la nem na primeira classe, que ela não enxerga. E depois a professora, que é a pessoa que eu diria que passa a maior parte do tempo com a criança, e vocês depois vão dizer, em sala de aula, e que vai poder controlar e ver o tipo de dificuldade que essa criança tem, o que até hoje é muito difícil, porque são muitas crianças dentro da sala de aula, as gurias depois vão comentar, elas é que muitas vezes descobrem que aquela criança tem algum problema de visão e passam para os pais.
E no final a gente estava conversando até o oftalmologista da reportagem dizendo do teste do olhinho, que é o primeiro, que de 1 a 6 meses tem que fazer outro teste, de que depois dos 5 anos, a cada 2 e 2 anos, e comentávamos que ninguém faz isso. Por falta de divulgação, por as pessoas também não se preocuparem muito. A gente tem muito aquela coisa de que quando acontece que tu vai procurar um médico. E, na realidade, a gente tem que se prevenir. Porque com a prevenção, muitas vezes a gente consegue trancar, né, impedir do que qualquer tipo de doença, seja ela qual for, vá adiante. E aí não tenha mais recuperação. Então, aqui em Pelotas, a gente tem a Associação Escola Luiz Braille, uma instituição filantrópica que atende pessoas com deficiência visual de todas as idades e de mais de 28 municípios da região. Isso mesmo, não é só aqui em Pelotas. Todas as pessoas da nossa região que têm algum tipo de problema visual são atendidos na Escola Luiz Braille. E a gente chamou a direção, as gurias que trabalham também com os deficientes visuais, para conhecer um pouquinho da escola e falar de uma novidade que eu falei na internet, ali no Face, mas que a gente vai falar depois. Uma novidade maravilhosa. Então, quem está aqui com a gente, aqui ao meu lado à direita, é a Ana Berenice Reis, diretora da Escola Luiz Braille. Ao lado, o Dilmar Rodrigues, presidente da Associação da Escola Luiz Braille. Ao meu lado esquerdo, a Kênia Triantafilo, especialista, pedagoga, reabilitadora visual e especialista em AEE. Ao lado dela, a Mary Ellen Ribeiro, pedagoga e especialista em educação e educação especial. Queria agradecer muito a presença de vocês, porque esse assunto é de extrema importância, é um alerta, e o nosso programa Entre Nós, ele geralmente trata desse tipo de assunto. A gente tem a obrigação de informar a população, e esse espaço é para isso. Queria agradecer então mais uma vez muito a presença de vocês, e que vocês contassem um resumo, um pouquinho da história dessa escola que é tão antiga aqui no nosso município. Seu Dilmar, boa noite, sobrou para o senhor o bendito é o fruto. Boa noite aos telespectadores da TV Cidade. Hoje Conecta TV, Conecta mudamos TV. O nome já meio, novidades, Conecta TV. Exatamente. E esse programa também conduzido pela Fernanda Putinelli. Nós podemos falar um pouquinho do Luiz Braille, que foi fundado em 1952 e há 65 anos educa, reabilita e forma profissionais. Vem fazendo esse trabalho com várias pessoas passando por períodos lá, cada qual deixando a sua participação. Hoje nós temos como diretora a dona Ana Berenice, uma pessoa com uma experiência fantástica. Então, nós viemos aqui a convite teu e a Shirley foi a pessoa que fez o contato. O canal? Temos a dona Shirley que também está fazendo a comunicação da escola, chegou numa hora bem interessante, que a gente precisava mesmo. Uhum. Então, o Braille vem fazendo o seu papel há 65 anos, né? Que é atender cegos e baixa visão. Uhum. E que tipo o que vocês oferecem? Porque eu estava vendo aqui, tem consultas oftalmológicas, estimulação precoce, visual. Bom, é uma lista que eu tenho aqui que eu fiquei impressionada. Exatamente. A associação, na verdade, possui 3 núcleos, né? Inicialmente, a pessoa chega no centro de reabilitação visual, onde ela tem o atendimento com o oftalmologista, o optometrista, com psicólogo, assistente social, pedagogas, passa por diversos serviços, aí é encaminhado normalmente para reabilitação visual ou para estimulação precoce, quando são bebezinhos ainda, né? E aí eles passam por todo um conjunto de programas, como atividade de vida diária, orientação em mobilidade.
E esses programas todos visam exatamente possibilitar uma maior autonomia e uma melhor qualidade de vida das pessoas. Esse é o centro. Depois dali, se está em idade escolar e é deficiente visual, ele é encaminhado para a escola. Na escola nós temos a educação infantil e o ensino fundamental de 1º ao 5º ano e mais o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tudo ali na Luiz Braga. Exatamente. E para quem já está em idade de séries finais do ensino fundamental, ensino médio, então nós temos o Centro de Atendimento Educacional Especializado, que presta todo um apoio educacional para a criança ou jovem que já está na rede pública ou particular, no ensino fundamental ou ensino médio, em termos de ensino de braille, soroban, o AEE, psicomotricidade em geral, e mais os apoios de português, matemática, ciências. Esse ano nós começamos com apoio em física, inclusive química. Então, todo um apoio que se dá dentro do Centro de Atendimento Educacional Especializado. Então, na verdade, são 3 núcleos que constituem essa associação. Nossa! E quantas pessoas trabalham ali, assim? Tem uma média? O Braille hoje ele conta com 44 profissionais, 11 cedidos e o resto tudo é contratado pela associação. Nossa, parabéns! Temos 5 deficientes visuais trabalhando no nosso setor de informática, deficientes visuais que dão atendimento aos reabilitandos no nosso setor de informática. Então, hoje... E alunos? Aí eu deixo para a dona Ana, a parte pedagógica eu já não me vou. Eu sou só da parte administrativa. Só. Educação infantil e séries iniciais, mais EJA, dá em torno de 40 alunos, mais ou menos, somando todos, dá em torno de 40 alunos. Agora tem o AEE, o Centro de Atendimento Educacional, que presta esse apoio a todos os deficientes desses 28 municípios, que aí o número é bem maior. Ao todo, usuários da associação dá mais de 1.000 pessoas que são cadastradas, né, que recebem atendimento. E junto, no próprio Centro de Atendimento Educacional Especializado, durante o ano nós temos um ciclo de cursos e palestras e oficinas de treinamento dos professores. Isso aí é essencial. Para que eles possam trabalhar com as crianças na rede, fazer inclusão. Sim, até vou falar aqui com as gurias aqui, que são pedagogas, professoras. Como é que vocês entraram para esse perfil, para essa camada de pessoas, né? Da onde a escolha de vocês e como é que vocês conseguem? Foi com cursos aí? Como é que podem falar à vontade? Bom, boa noite, obrigada pela oportunidade, espaço. Bom, assim, eu sempre gostei de trabalhar com criança, né? No primeiro momento eu nunca me vi trabalhando com crianças especiais, com algum tipo de deficiência, né? E conheci a associação através de outros profissionais que me apresentaram o trabalho, onde eu comecei a participar dos seminários, que era aberta também à comunidade. Fiz formação na Universidade Federal. E aí depois eu fui voluntária no início da escola, fui estagiária, passei por todas as etapas até chegar onde eu estou, né, como reabilitadora visual, fazendo todo o trabalho juntamente com a associação, onde eu me supero e aprendo dia após dia com eles, né, porque assim como eu trago meu conhecimento, eu também aprendo com eles. E fiz também cursos profissionalizantes, porque não é só com a pedagogia que eu iria conseguir abraçar essa múltipla, né, situações que eu encontro. E fiz e continuo fazendo esses cursos, os quais a dona Ana mencionou. Eu participo sempre, né, palestras, cursos, oficinas, tudo de qualificação profissionalizante na área. Eu vou firmar as palavras da Kênia, né, porque eu acho que as histórias são muito parecidas para os professores, eles têm experiências em sala de aula, que isso nos ansia bastante em procurar outros recursos. Eu tenho muito a agradecer à Escola Luiz Braille, porque eu digo que eu estou lá há tanto tempo e cresci como pessoa, não só como profissional. Porque eles me ensinam a cada dia que é possível sim fazer e que a gente tem que acreditar naquilo, né?
Claro que a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades diárias, mesmo não estando numa sala de aula regular, a gente se encontra nessas dificuldades. Mas assim, o que acontece? A escola tem tanta coisa boa que tem isso, a questão dos cursos, né, do aprendizado do grupo, que eu acho que isso é importante. Trabalho em equipe. Que a gente tem muito isso, então a gente troca muito essas experiências e vai nos fortalecendo também enquanto profissional. E até em relação o que a gente falava de o próprio governo querer que aconteça, não, vamos botar pessoas portadoras de algum tipo de deficiência com as que não têm. Ainda não deu resultado porque os próprios professores não são capacitados para isso, acredito eu. É complicado. Como é que vocês veem assim, isso? A gente tem que procurar muitos Claro. cursos, né? Não adianta que É isso por tem que partir vocês. por nós. Claro que assim, hoje a rede também nos oferece alguns cursos, a gente não pode negar isso. Sim. Mas a escola, não porque a gente está aqui, né, na frente Sim, falando muito sim. da escola, mas a escola traz muito isso para o pessoal da rede. Então acho que isso é importante. Então eles têm, nossa escola não está abrangendo só o deficiente visual, né? A gente tem outras deficiências associadas. Isso nos dificulta mais ainda o trabalho. Então não é só... Na verdade, a gente trabalha com crianças sem múltiplos. A maioria possui outras deficiências. Sim. A maioria. São poucos os que são só deficiências visual. visuais. A maioria tem outras deficiências, ou são autistas, ou... Down também. Deficiência física, física. a gente tem mental. Deficiência intelectual, a gente tem bastante. diversos. Porque a gente tem essa visão que o Braille seria só para visual. Realmente, a gente... o nosso início foi cegos puros e deficientes de baixa visão puros. Depois, com a inclusão, a gente tem que aceitar, né? Sim. Tá na lei, né? E tem Então, aumentado muito o número de começou a pessoas se aceitar pessoas com outras deficiências. E quem procura, assim, por exemplo, a partir de que idade que vocês têm lá? Desde bebezinho. Desde bebê, se detectou Na a verdade, cegueira, nasceu, desde infância o médico que detectou a cegueira, os próprios médicos já encaminham lá para o Braille. Aí vão parar a estimulação. Tá, Precoce, né? claro. Que é o que importante vocês fazem. E que é o importante para o deficiente visual a gente começar a compreender também enquanto pais, professores, as pessoas que também estão nesse processo de formação, que a criança quanto mais cedo estimulada, melhor. Claro. Né? O crescimento dela em relação ao seu aprendizado vai ser muito mais positivo. Sim. E os pais, por exemplo, até, por exemplo, nasce uma criança sem enxergar, devem ficar sem chão, sem... Não, né? Não, o que eu faço? Como é que eu vou enxergar? Sim, primeiro tem isso. Deve ser muito complicado. E vocês atendem os pais também quando chegam? Sim, Nós temos assistentes psicólogos, sociais, assistentes sociais que fazem esse trabalho para exatamente ajudá-los a superar esse sentimento de luto, de incapacidade. São várias fases que a gente chama, né? É a negação, depois é a aceitação, depois a convivência com a real situação, né? Então o trabalho da psicologia é fundamental para a gente, muito importante. E aí, geralmente, pelo que chega até vocês, quem detecta são os pais ou seriam mais os professores? Depende? Olha, depende, é bem variado. É variado. Às vezes é congênito desde o nascimento, Sim, tem encaminhado pelo médico, às vezes o pai detecta nos primeiros meses de vida, às vezes é lá na escola no terceiro ano, mas a criança já está com dificuldade desde o primeiro. Enfim, são inúmeras situações que a gente consegue. E alguns até perdem já adolescentes, Vão perdendo, né? Por algum tipo de doença. Acidente. Tem muito acidente, de gente acidentada ali. Também tem bastante. Tá. Não é fácil a coisa, mas que bom que vocês existem. Né? Nas entrevistas que eu vou, eu sempre digo que a estimulação é a menina nos olhos do Braille. Ali a criança, quanto mais cedo for, mais ela vai desenvolver os outros 5 sentidos. Ali é o início de tudo. Sim. E quanto mais cedo for para ali, ele vai ter uma vida normal. Tranquilo, né? Então a gente já vai para o intervalo. Vocês viram como passa rápido? E já no próximo bloco a gente vai falar sobre um projeto
que a escola, a Associação Escola Luiz Braille, vai começar e que vai revolucionar essa região. Vai lá, toma uma aguinha e volta já já com a gente, que o assunto é muito bom. Se você tem dívidas com o município, chegou a oportunidade de colocá-las em dia. Vem aí o Refispel. A partir do dia 21 de maio, você terá 100% de desconto em juros e multas se pagar em cota única ou poderá parcelar em até 120 vezes. Procure a Secretaria da Fazenda e negocie suas contas atrasadas. O Refispel é bom para você e para a cidade. Prefeitura de Pelotas. Vamos compartilhar a cidade. Segurança é prioridade. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Agora, os resultados já estão aparecendo. Na segurança pública, são 3.800 novos policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Mais vagas abertas no sistema prisional em todo o Rio Grande. E outros 2 novos presídios, com previsão de entrega ainda neste ano. E a parceria com os municípios e com a comunidade, com mais viaturas e equipamentos, amplia a presença da polícia nas ruas. Com seriedade e persistência, a segurança está melhorando. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo, aqui no programa Entre Nós, Conecta TV, canal 23 da NET, 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site, isso mesmo. Se você não é assinante, não está em Pelotas, não tem problema. Coloca no conecta.tv.br que nos assiste. Pode ser pelo tablet, notebook, celular. Esse programa depois ele é postado no nosso canal do YouTube, ele é compartilhado nas redes, então quem perdeu o início, perdeu bastante coisa, mas tem como rever, porque ele tem reprises, e a gente está falando sobre o trabalho da Associação Escola Luiz Braille, aqui de Pelotas, que atende não só o nosso município, sim toda a região. E no primeiro bloco foi falado que, inclusive, não são só pessoas portadoras de deficiência visual, o que me causou espanto, né? E agora a gente vai saber um pouquinho, porque a Escola Luiz Braille tem novidades, e são novidades maravilhosas. Eles conseguiram, através de um projeto enviado para o PRONAS. Vocês sabem o que é o PRONAS? Eu também não sabia. É um programa nacional de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Educação e da Saúde. E tem uma pessoa que vai nos explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem o que é esse PRONAS. O PRONAS, o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, foi definido e legalizado na Lei 12.715 de 2012. Essa lei instituiu esse programa com a finalidade de captar e canalizar recursos destinados a estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com deficiência. Aqui a lei inclui as ações de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação e indicação e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção em todo o ciclo de vida. Esse programa acontece por meio do incentivo fiscal para as ações e serviços de reabilitação da pessoa com deficiência, desenvolvido por ONGs que realizam tratamento de deficiências físicas, motoras, auditivas, visuais, mentais, de múltiplas e de autismo. Se a sua ONG realiza uma dessas atividades, deve se cadastrar no Ministério da Saúde. Após o credenciamento, a sua ONG poderá apresentar
projetos e captar recursos do imposto de renda das empresas, viabilizando as suas atividades. A sua ONG precisa prestar serviços médicos assistenciais, fazer formação, treinamento e aperfeiçoamento de profissionais ou ainda realizar pesquisas clínicas de epidemias ou experimentais. Agora, tem uma série de etapas para você cumprir. A primeira providência é checar se você tem um dos 3 certificados, SEBAS, OCIP ou OS. O que você está esperando para começar a escrever os seus projetos no Pronas? Vou deixar os links na descrição do vídeo para você saber um pouco mais sobre esse assunto. Agora então que a gente sabe o que é o Pronas, né? Esse Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, a gente vai saber tudo, quer saber tudo, com a diretora, a Ana Berenice, como é que foi concebido, como é que vocês descobriram esse projeto, o que vai ser esse projeto aqui em Pelotas? Na verdade, esse projeto surge de uma angústia, de uma necessidade que os professores têm, porque nós, professores, quando trabalhamos na rede com crianças em turmas 30, 35, nós percebemos que alguns têm dificuldade de aprendizagem por problemas visuais, mas não se tem muito o que fazer, o professor não tem como resolver. Então, esse projeto veio ao encontro dessa necessidade, visando exatamente proporcionar a essas crianças que são detectadas com dificuldade de aprendizagem por problemas visuais, um atendimento onde eles vão receber não só o atendimento do médico oftalmologista, como também das pedagogas, das psicopedagogas, psicólogas, assistente social, atividades de vida diária, uma série de as reabilitadoras. Então, todo um conjunto de profissionais que vão proporcionar uma maior qualidade, não só de vida, mas também de aprendizagem. Aí foi feito um projeto, né, para isso? Um projeto para isso. E aí, porque é o que se faz, manda um projeto e aí vai ser analisado, aprovado ou não. Exatamente, foi analisado. O projeto começou, na verdade, em 2014 e veio... Demora, Posso falar um pouquinho depois? Pode. Pode falar. É assim, ó, esse projeto, nós buscamos a Receita Federal para uma informação. Aí, na época, o fiscal ele tinha algum conhecimento comigo. Aí eu disse, Gilmar, ó, tu entra no Ministério da Saúde que existe algum projeto para pessoas com deficiência. Aí a gente entrou nesse projeto Pronas. E aí a diretora da época, que era a Marley Chiesa, eu pedi para ela, Marley, monta um projeto que a gente possa captar recursos no imposto de renda. Sim. E esse projeto ele foi todo captado no imposto de renda. Esses valores foram captados no imposto de renda. No caso, é uma redução do imposto de renda, que as empresas não, ajudam, mas abate no imposto. Exatamente. E aí, como é que vai se dar esse projeto? Como é que vai ser na prática? Porque foi aprovado. E agora? Ele foi aprovado em 2014. Tá. Entrou na captação. Tá. Aí nós não atingimos o valor mínimo, que era 60%. Tá. Mas ele continuou aprovado e foi captado novamente em 2016. E aí conseguiram? Conseguimos. E aí agora vai ser colocado na prática? Agora ele vai colocar na prática. E aí como é que vai? Inicialmente nós passamos por um período de compras de equipamentos e material para poder atender. Né? Então, equipar realmente a rede, inclusive porque tem muitas crianças que, em decorrência da deficiência visual, passam a ter um problema de postura. Né? Então, nós temos, inclusive, todo um conjunto de equipamentos para fazer um trabalho de fisioterapia junto. Então, a criança que, além do problema visual, vai ser tratado pelo oftalmologista, dificuldades de aprendizagem, que os pedagogos vão trabalhar, todo um problema de aceitação da situação, que os psicólogos, assistentes sociais vão trabalhar, ainda vão ter um atendimento de fisioterapia.
Nossa, legal. E então, hoje mesmo nós ainda fizemos um pregão, tivemos sucesso e já estamos começando a atender as crianças. É claro que no mês de janeiro... Sim, é atípico, né? Mas agora nós já, sábado mesmo, nós já começamos a atender, já tem agendado as crianças, então já começamos agora o atendimento. Eles são encaminhados pelos professores, podem ser encaminhados pela saúde. Quem detecta um problema, encaminha. E não tem limite de idade, porque de repente tem um aluno da educação de jovens e adultos que apresenta esse problema. Então não tem limite de idade, pode ser desde a educação infantil até os adultos, desde que tenham problemas que não se caracteriza propriamente como deficiência visual, porque os deficientes visuais já são atendidos pelo BRAE. Esses têm outros problemas que atrapalham, que dificultam e que, certamente, se não tratado, vai desencadear uma deficiência. Então, esse projeto ele tem 3 características, eu diria, que é o de proporcionar o tratamento e a melhoria na qualidade da aprendizagem, a prevenção, que para mim é a coisa mais rica, porque com esse trabalho nós podemos evitar que crianças, chegando na adolescência ou mesmo na fase adulta, acabem num processo de deficiência visual porque não foi tratado antes, né? E, além disso, nós temos uma equipe muito bem qualificada, então nós vamos fazer um trabalho de pesquisa e científica em cima de toda essa realidade que existe nessa região, que são os 28 municípios daqui. Porque aí, no caso, depois, durante o projeto, já em prática, colocado em prática, vocês mandam para o Ministério um mapeamento, seria mais ou menos assim? Exatamente. Nós temos metas a atingir, e uma delas é exatamente essa análise, esse diagnóstico e essa análise que se faz de todo o trabalho que foi realizado e a problemática que se encontra. É um trabalho de pesquisa bem interessante. Porque, assim, o que acontece muito, que a gente, estou até com um projeto aqui, o que acontece muito é a carência, por exemplo, de óculos, né? Que as crianças, os pais não têm condições. Existe alguma coisa dentro do projeto que vá reduzir, que possa reduzir esse valor? Que vocês tenham algum convênio? Nós temos possibilidades de óticas que formam parcerias conosco nesse sentido. E estamos encaminhando um novo projeto solicitando o fornecimento de óculos que o SUS não oferece. Porque os óculos que o SUS oferece, nós já temos pelo CRV. Então, esses outros óculos, que são os mais simples, mais comuns, que o SUS não oferece, nós estamos com um novo projeto, agora encaminhado para outras entidades. Tá. Né? E essas óticas, elas já foram contactadas? Sim, já tem essa parceria? Já tem essa parceria. E temos também a parceria do Rotary e também do Lions, né? Que algumas situações eles até doam óculos, sim. pessoas carentes. Né? Eu queria deixar também alerta, Fernanda, que os atendidos pelo Braille é tudo sistema SUS e não tem ônus nenhum. Isso é muito bom dizer. Tanto a escola como na parte de reabilitação, que é tudo sistema SUS. Os recursos oferecidos pelo centro de reabilitação, desde bengala até telescópios de mão e de mesa, são tudo 100% gratuidade. Aí, nesse espaço de vocês dá certo. Exatamente. O SUS dá certo nesse espaço. E essa, no PRONAS, a grande vantagem é que a consulta é marcada por nós, já que no centro de habitação é tudo via Secretaria da Saúde. Tá. Nós não temos a gerência das consultas, é a Secretaria que manda as agendas e os pacientes são contratados, marcados com hora e dia marcado. Tá, também é uma coisa a mais. Como é que vocês veem esse projeto? Olha, esse projeto vai ser de grande valia para todos, tanto para os profissionais quanto para os pacientes que vão chegar, os alunos, enfim, né? Porque lá no centro de reabilitação a gente usa o termo paciente, né? Então agora a gente vai usar aluno. E eu acredito que, assim, como o senhor Edmar falou, eu estava mencionando sobre os recursos, né? Essa gama do centro de reabilitação, o SUS cobre,
porque são lentes de baixa visão, vamos por uma alta miopia, corresponde a 15 graus no olho direito, 20 no olho esquerdo. Então, esse é um grau que tu não, né, que o SUS cobre. Já no nosso projeto, Pronas, que é, como a dona Ana mencionou, prevenção, seria 0,25, 0,50, não entra na tabela SUS. Então, por isso está se criando esse novo projeto, né? Tá, que possa doar. E em termos dessa readaptação, por exemplo, a dona Ana falava da criança que tem um problema visual, a tendência é fazer isso aqui, né? Então ele vai ter o problema de coluna, vai, né, a vida inteira assim, pode até, porque a gente vê algumas pessoas na rua tortas totalmente, né? Que é uma tristeza. Vocês trabalham, né, com esse... O que acontece? A prevenção, como se diz, é o melhor remédio. Claro. Ele continua sendo o prato principal, né? Então o que acontece? O projeto também, no meu olhar, é um projeto muito significativo, que, claro, como a gente aprende em equipe, mas a gente também vai aprender com esse paciente, com esse aluno que vai chegando. Mas o que acontece do lado positivo, né? Como eu vou falar um pouquinho do meu setor, que é a AVD, que é as atividades da vida diária, e eu vou trabalhar com tecnologia assistiva. Então, eu preciso muito dessa prevenção. Por quê? Porque ele vai chegar na AVD e eu vou ter que desconstruir aquilo que ele já conhece. Né? Vai ter que reaprender tudo tudo de novo. E reaprender não é fácil. Claro que não. Então a gente tem pacientes adultos mesmo, que eles chegam lá, mas como que eu vou fazer tal coisa? Eu não vou conseguir. Vai conseguir sim. Então a gente trabalha com essas agnosias deles, a gente desconstrói, né, esse ato como ele chegou agora, para que ele venha ter uma qualidade de vida. E principalmente na tecnologia assistiva, para a questão escolar, ela é muito importante. Tá, o que é essa tecnologia assistiva? A informática, que a gente fala tanto. Mas é uma informática diferente, porque a gente tem esses recursos do NVDA, que antigamente era o DOSVox, né, que se trabalhava com deficiente visual. Agora a gente tem o NVDA, que é um programa muito... A gente aqui é tudo leigo. A gente é tudo leigo aqui. Para possibilitar... Antes era com a voz. Sim, o NVDA ainda ele tem as vozes, só que a qualidade é muito melhor, porque a tecnologia, graças a Deus, vem se avançando cada vez mais e vem integrado nesse novo programa. E claro, porque assim, como é que nós vamos levar esse deficiente para a faculdade muitas vezes, né? Porque a gente teve uma aluna nossa que fez pedagogia na Universidade Católica, que eu atendi também, e que a grande ansiedade dos professores na universidade e também dela é como eu vou trabalhar com esse aluno. Então, a informática, ela te possibilita. Então, o professor consegue mandar os trabalhos, os alunos conseguem trabalhar dentro das pastas no programa, ele consegue se organizar dentro do seu computador e sem aquele mouse que a gente conhece. Não existe o mouse, né? Então, para eles é tudo... Teclado e fone. É verdade. É tudo áudio. Tudo áudio. E é um programa novo e um programa muito bom de qualidade. Muito bom, né? Então a gente veio para tentar assim, melhorar e dar qualidade de vida para essa pessoa, né? Para que ele possa vir a ter um futuro bom, que ele possa estudar, que ele possa seguir em frente, que ele não desista, né? De continuar. Diminuir as limitações, né? Sim. E mudar a cabeça deles. Mudar, acho que isso porque é às vezes a limitação está dentro tá na cabeça, né? E para os pais também mostrar, olha, ele pode possível, fazer. Ele pode sim, ele é capaz. Sim. E o nosso trabalho é muito isso, é incentivar a família, né, a pessoa, dizer que tu é capaz, tu consegue, sim, vamos lá, vamos fazer. Então vamos pro último intervalinho. Vai lá, chama o pessoal que a gente está no último intervalo do programa Entre Nós. Hoje, ao vivo, quinta-feira, e estamos falando sobre o trabalho, esse projeto novo da escola, a Associação Luiz Braille, aqui de Pelotas, mas que atende toda a região e não só deficientes visuais. Se você tem dívidas com o município, chegou a oportunidade de colocá-las em dia. Vem aí o Refispel.
A partir do dia 21 de maio, você terá 100% de desconto em juros e multas se pagar em cota única ou poderá parcelar em até 120 vezes. Procure a Secretaria da Fazenda e negocie suas contas atrasadas. O Refispel é bom para você e para a cidade. Prefeitura de Pelotas. Vamos compartilhar a cidade. Segurança é prioridade. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Agora, os resultados já estão aparecendo. Na segurança pública, são 3.800 novos policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Mais vagas abertas no sistema prisional em todo o Rio Grande. E outros 2 novos presídios, com previsão de entrega ainda neste ano. E a parceria com os municípios e com a comunidade, com mais viaturas e equipamentos, amplia a presença da polícia nas ruas. Com seriedade e persistência, a segurança está melhorando. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje, infelizmente. Estamos falando sobre a escola, a Associação Luiz Braille aqui de Pelotas. Falamos no primeiro bloco sobre um pouco da história, desmistificando algumas coisas, mas não vou falar nada para vocês, porque vocês não vão... Quem pegou agora vai ter que ver o início, né, desse programa, que ele é reprisado, ele é postado no canal do YouTube, depois ele é compartilhado em rede. E a gente também foi falar do PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, que teve o projeto da escola aprovado e que já começou a ser colocado em prática. Aí as gurias falaram aqui de desmistificar, de tornar mais normal, se é que é possível dizer, não é essa palavra, mas de uma pessoa que não enxerga nada e de repente uma pessoa mais velha e que vai chegar para vocês até porque descobriu agora que existe a escola e que tu és responsável pela parte dentro do cotidiano, de muitas coisas que a gente faz automaticamente, mas que às vezes a gente aperta um dedo e já não sabe fazer nada, né? Fica imobilizada com o dedo ou alguma coisa e bate. Porque todas essas técnicas, elas existem, né? Sim. E elas são importantes para que ele possa ter esse cuidado para não se machucar. Claro que com o passar do tempo, ele vai se adaptando à deficiência, claro, porque isso, como tudo na vida, né, a gente se adapta. Apura outros sentidos, né, seu Gilmar? Com certeza. Sim, com certeza. E a gente vai realizando isso. Mas, por exemplo, assim, quem não nasceu cego e fica cego, ele já, claro, ele tem noção de mundo, noção das coisas, mas ele já vem com aquela ideia pronta de como fazer. Então, às vezes, ele é um pouco resistente para desconstruir. Porque existe essa técnica e a gente tem que passar sim, né? Porque isso vai dar melhorias, vai dar qualidade de vida, ele vai poder não se machucar tanto às vezes, né, em determinadas situações. E a criança, quanto mais cedo estimulada, que a gente fala tanto que é tão importante, quanto mais cedo melhor, aí sim a gente vai dando, ela vai conhecendo esse mundo de uma forma diferente. E ela vai enriquecendo e vai melhorando essas técnicas, porque quanto mais cedo melhor, né, que a gente fala. E aí ela vai se adaptando, às vezes até mais fácil do que aquele que perdeu a visão depois de adulto. Seu Gilmar, o senhor perdeu por algum acidente? O senhor nasceu... Meus 2 olhos eu perdi por acidente. Acidente? Acidente. O esquerdo eu tinha 3 anos, caí numa mesa de deficiência. Ai, meu Deus. E aos 17 para 18 anos, 18, 19, eu fiquei machado no olho direito. E aí coisas da vida, na minha caminhada, né? Eu perdi mesmo total a visão em 1979, que aí descolou a retina, e aí eu perdeu. Hoje tenho só percepção de luz, quando o sol está muito intenso. E aí eu não senti tanto, porque eu vim perdendo a visão gradativamente.
Então, não foi de uma hora para outra. E eu sempre levei a minha vida bem preocupado. Não é que eu não tenha, né? Os momentos que eu fico triste. Claro, como a gente mas, fica com outras mas eu coisas. sempre levei a minha vida, sempre fiz tudo que eu pude fazer. Claro. Esteja a meu alcance. Eu mexo em carro, eu faço comida, eu levo a minha vida normal. Coisa bem boa. Certo, Eu não vou a baile, vou a casamento, vou a festa, Claro. não É deixei. como o senhor Eduardo colocou, a deficiência ele foi perdendo gradativamente, mas a Exatamente. gente tem o glaucoma, né, que, que tu pode dormir enxergando e Ah. acordar Eu cego. conheço uma pessoa, uma senhora, que aconteceu isso. Muito provável. Então aí dependendo da patologia, né, se é cegueira congênita ou adquirida, se faz aquele trabalho. Então a gente traça uma sequência, né, A gente com a faz esse grade mapeamento. dos profissionais, né, porque vamos supor, como a Maria estava mencionando, é diferente o nosso planejamento para aquela pessoa que dormiu vidente e acordou com a mão Sim, na hora. cegueira, do que aquela pessoa, Que virou com aos aquela poucos. criança que chega pra gente com cegueira Já congênita. nasceu. Então os nossos planejamentos vão variando de acordo com patologias, com situações, com contexto familiar, que conta bastante. Nossa. A ajuda da família para nós é indispensável. E vocês fazem esse trabalho com eles também lá, Sim. com os Sim. pais, Sim. até Por para isso eles, que eu mencionei o setor da psicologia até para eles também. poderem também estimular em casa, que não é só ali, né? Nas minhas aulas, por exemplo, eu trago depois de eu fazer com a pessoa, eu trago a família para dentro da VD e digo, bom, agora eu vou passar a como eu passei pro filho de vocês. Aí eu vendo a família, a gente faz exatamente como tem que ser. Por quê? Porque às vezes acontece assim, não, tu não vai mexer que tu vai te queimar, tu vai te cortar, tu vai te machucar. Não faz nada, fica sentadinho aí. Super proteção. Super proteção. Por isso que eu digo que a prevenção nesse projeto é a menina dos olhos de ouro, na minha opinião. A gente leva meses com todo o trabalho, né? Que despenca tudo porque os pais... Porque aí ficou um final de semana na casa da avó e aí a gente vai ter que... É aquela coisa que a gente pensa, né? Que tem uma deficiência e parece que a pessoa é inútil. Né? Que não pensa, que não... Né? Que nem tem uma piada, que tem aquele humorista, que até não lembro o nome dele, mas que... Isso! E que ele diz que as pessoas chegam perto dele e começam a gritar. E ele disse assim, eu não sou surdo, eu sou cego. Então tem umas coisas que as pessoas ficam com dedos, né? No como tratar, no... Preparo, né? Preparo hoje da sociedade ainda precisa. Porque isso é histórico. Porque E a gente até vai num restaurante ou vai em qualquer lancheria, eu geralmente vou com a minha esposa, e aí eles perguntam para ela, o que você vai beber? Sim, eu falo. Eu tenho ouvido, eu falo. Eu só me dá o cardápio que eu tento ler. Que ainda é muito difícil, né? O negócio, essa inserção em braille também nos locais. Falta muito, né? Não existe, né? Não. Existe. Mas Podemos muito dizer, pouco. mas muito pouco. É que na verdade isso é muito histórico, as pessoas querem ajudar às Claro. vezes. E aí não é essa ajuda que ele necessita, Claro. ele tem que fazer. Ele precisa fazer. E as pessoas Na querem verdade, fazer por criam ele. rótulos, né? Ah, Sim. sentadinho, ele não consegue Que atravessar. peninha. E aí vem a infantilização, né? Porque ele não pode, ele é como se fosse uma criancinha. Assim, E ainda mais os pais, eu acho que ficam mais com a, né? Para proteger, né? Aquela coisa. Pouco sentimento de culpa, aquelas coisas. Que muitas vezes não tem nada a ver. Eu vou passar os contatos para as pessoas, Paulo, se tu puder ir botando aí, para onde é que fica a escola, né? Que é na Padre Felício. Neves 384. É o CRV. Sim, nós estamos Porque o braille, na verdade, Então para aí que a gente botou, tá, então aí é o CRV, então fica a escola... O braille, na verdade, é um L, né? A frente da escola é pela Andrade Neves e se estende até a Tá, então é ali na Padre Felício, dobrando pela Andrade Neves. Exatamente. Tá, e o telefone é o 3222-2151. Esse é o do CRV. Eu peguei tudo do CRV, gente. 1474. Para aí, então. Esse que está aparecendo é o 3222-2151, que é o do Centro de Reabilitação. E o da escola
É 32, 22 1474. 1474. E o atendimento de vocês? Tá, e é de segunda a sexta, é no mesmo, funciona no mesmo das... O Pronas, ele funciona à noite. Ah, tá, o Pronas então. Né? A escola, a associação como um todo, os 3 núcleos funcionam de manhã e de tarde. Tá. Né? O Pronas funciona a partir das 5h30, das 5h30 às 8h30 da noite. Tá, que é o que eu tenho aqui. Sábado de manhã, das 8h. Tá, então isso aí tá certo, ó. Tá aí a gente colocou, ó. Então de segunda a sexta, das 5h30 às 8h30. E no sábado, das 8 da manhã à 1 da tarde. As pessoas que quiserem participar desse projeto, como é que elas vão ser encaminhadas? É só chegar lá. O professor pode encaminhar, tá. O postinho, tá. A assistente social pode encaminhar, como também a própria família pode levar. É só nos procurar. Quanto menos burocracia, melhor. É importante ser direto. É ir direto lá, então, direto, sem burocracia. 384 já vai ser agendado já vai ser colocado no serviço. Tá. E aí, então, vocês têm mais ou menos um número, tipo, a gente, nesse projeto, pode atender tantas pessoas? Existe, assim... Existe uma meta, mas não tem limite. É? Não. Nós temos 2 oftalmologistas, temos psicólogas, ciências. Nós vamos distribuindo conforme a demanda. Exatamente. Mas não tem limite. Então já começou, as pessoas já podem ir ali. Exato. E até para saber também em relação ao que realmente é oferecido, porque aqui o programa é grande, até tem 1 hora, mas a gente não consegue falar tudo, né? A gente não consegue falar tudo. Então até para vocês entenderem melhor, para ver se encaixam nesse programa, né? Pode procurar ali direto. Liga e pega melhores informações. Mais informações, né? Dá uma passadinha, porque é bem no centro. É bem no centro. Central, tem um privilégio. Aí eu vou dizer, vou dizer que é perto do meu time. Com certeza. Perto da boca do lobo, gente. Não tem como errar, né? Perto da boca do lobo, porque a gente geralmente faz. É tudo azul e amarelo. Então não tem problema. Não, até porque geralmente a gente pede. Eu sou uma que peço uma referência, mas fica perto da onde? Fica perto do Miguel Pilcher e da Boca do Lobo, tá? E não é só para quem é torcedor do Pelotas, é para toda a região, torcedores do São Paulo, do Brasil, do Farroupilha, de todos os times, para formar um time só. Um time que tenha qualidade de vida, um time que vá para frente, que tenha uma vida melhor e que vai ter o apoio de vocês. Eu parabenizo por essa iniciativa, por vocês terem corrido atrás de projetos, de programas que muitas vezes as pessoas não sabem, mas que não foi por acaso que chegou no Dilmar, nada é por acaso nessa vida. E a Marilei, que foi quem elaborou inicialmente o projeto, ela é uma professora e ela é muito preocupada exatamente com deficientes em geral. Então, realmente, ela foi muito sensível a essa angústia que geralmente as famílias e os professores têm. Não, e vocês sensíveis de manter o projeto, né, o programa. Porque muitas vezes o problema de vários, principalmente governos, né, não, por isso que escolas não acontecem isso, um começa e o outro não termina, não dá continuidade. E que bom que uma direção passa para outra. Parabéns para vocês por esse trabalho magnífico também, que é de doação, e que de doação, que ajuda muita gente, mas a gente sempre fala que quando a gente ajuda a gente recebe mais. Vocês falaram muito nisso. Vocês falaram muito nisso. E do Dilmar, de não afrouxar, de estar ali sempre firme. Certeza. Já morenaço hoje, já deve ter ido para a praia, né? Uns 5 dias lá em Lago Mirim. Lá para descansar, tem que descansar, né? Eu trabalho o ano inteiro. Claro, tem direito ao descanso. 9 às 16, 17, 18 horas. Quantos anos o senhor está lá? Eu sou aluno do Braille desde 1974. Eu fiz a minha formação, fui trabalhar.
Viu? Um exemplo a ser seguido. Depois voltei a convite do nosso saudoso diretor Bomar Benz. Vim fazer uma reciclagem em 2004. E não saiu mais. E aí me convidaram para participar da diretoria. E aí eu fiquei, assumi como presidente em 2007. Estou lá, fui reconduzido há mais 3 anos. Enquanto eu tiver a cabeça boa e meu corpo suportar trabalhar, eu vou trabalhar. Eu prefiro trabalhar até 80 anos. Claro! Aí sim, aí a gente tem que se sentir útil, né? Nessa certeza, vida. Seja com deficiência, sem deficiência. E todos temos algum tipo de deficiência. Ninguém é 100%, né? A gente sabe disso. Já conversamos vários temas, como alguns tipos de transtornos mentais, inclusive quando a gente fala em transtorno mental, não se fala só em esquizofrenia, mas se fala em ansiedade, que é o mal do século, em pânico, que é o mal do século. Então, ninguém é perfeito, né? E que bom, porque somos humanos, estamos aqui para aprender, né? E interagir. Agradeço muito a presença de vocês. Depois nós vamos lá para mostrar um pouco da escola, mostrar o projeto, que tenho certeza que vai ser um sucesso como a escola vem sendo nessas décadas. Vai ser sim. A gente agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. Esse programa ele é reprisado amanhã, sexta-feira, às 18h, depois em outros horários, e depois ele é postado também no nosso canal do YouTube, compartilhado nas redes sociais. Agradecemos vocês mais uma vez terem ficado entre nós, e o nosso próximo programa ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!